Olá, meu nome é Edmar. Nós vamos fazer esse vídeo hoje com um objetivo específico de trazer um contraponto a uma doutrina muito antiga que na época da Reforma, logo após a Reforma, teve um teólogo chamado João Calvino que começou a defender essa tese, que ele pegou inclusive de um padre, e ela ficou muito conhecida no mundo inteiro como calvinismo, vindo do sobrenome de Calvino. E eu queria nesse vídeo deixar registrado 3 contrapontos acerca do calvinismo. Por que eu penso ser importante nós deixarmos registrado esses contrapontos? Porque muitas pessoas, por não conhecerem com profundidade muitas coisas da palavra de Deus, ou o conteúdo completo dessa doutrina, terminam deixando de fazer considerações importantíssimas e se enveredam por um caminho que não deveriam. Então o objetivo desse vídeo é esse, fazer considerações acerca do calvinismo versus aquilo que é claro na palavra de Deus, versus aquilo que não tem discussão, todos estão de acordo. Então esse é o objetivo desse vídeo. O primeiro contraponto que eu quero fazer a respeito da doutrina calvinista versus a palavra de Deus tem a ver com o propósito eterno de Deus. Esse propósito eterno de Deus está explicitado tanto em Efésios capítulo 1 quanto Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus criou o homem com um propósito, com um projeto, o projeto de fazer parte da sua família. Ora, quando Deus criou o homem, ele disse que iria o criar à sua imagem e à sua semelhança. E não apenas Deus pensou em criar o homem assim, mas como ele executou o projeto dessa maneira. No versículo 26 fala que, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vejamos bem, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós partimos do pressuposto daquilo que nós cremos acerca de Deus, que Deus é perfeito, que Deus não há falha alguma. E o homem fora criado assim, desta maneira, perfeito, sem falha. O calvinismo, por sua vez, diz que Deus criou o homem com um propósito que não é esse, que eles chamam de predestinação. Ou seja, quando Deus pensou em criar o homem para um calvinista, Deus iria criar o homem, uns para condenação eterna e outros para salvação eterna. Vejamos bem, se ao criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o calvinismo fala que essa predestinação, uns para castigo eterno e outros para salvação eterna, logo Deus teria que se tornar cúmplice do pecado, torcer para que o homem viesse cair em pecado, e ao cair em pecado, pós-pecado, Deus pudesse então fazer essa escolha da predestinação. Uns condenação eterna, outros salvação eterna. E Deus, de hipótese alguma, poderá ser acusado de torcer para que o homem peca. Agora, um calvinista não pode crer que Deus é perfeito do ponto de vista criacional, ele não pode crer que Deus é perfeito do ponto de vista do caráter, querendo dizer que Deus criou o homem para tal ato, condenação e salvação, porque tudo daria errado já no início. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, para que, se isso fosse verdade, e não é verdade, Deus teria que torcer para que o homem pecasse e ao pecar ele pudesse estabelecer o destino da salvação e o destino da condenação. Aqueles que ele tinha criado, conforme o calvinismo, para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Portanto, esse primeiro contraponto que eu coloco, o calvinismo não resiste nem ao Gênesis. Ele não consegue sobreviver nem às explicações de Gênesis, que é um ato criacional para, com a sua perfeição criacional, fazer parte da família do nosso Deus amado. Então esse é o primeiro contraponto que o calvinista tem que entender, que se ele for calvinista, ele não pode crer no propósito eterno e ele tem que entender que Deus, para ele, não pode ser perfeito no seu ato criacional. Então nós precisamos compreender que isso não é verdade. O segundo contraponto tem a ver com o sacrifício de Cristo. Ora, um calvinista que acredita que Deus criou uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, então está implícita nessa doutrina que, independente
da história ou do histórico desse homem criado para a salvação eterna, ele será salvo. Logo, para um calvinista, o sacrifício de Jesus não pode ter valor espiritual. O sacrifício de Jesus é algo simbólico, é algo teatral, é algo que é uma encenação que não tem valor e nem peso eterno. É simples. Ora, se você foi criado apenas para ser salvo, tanto faz Jesus morrer por você ou Jesus não morrer por você, porque você será salvo da mesma maneira. Então, o sacrifício de Cristo para um calvinista é uma encenação, coisa que não subsiste e não se firma na palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O ato do sacrifício de Jesus foi para comprar os homens que estavam por toda a vida condenados ao castigo eterno. O sacrifício de Jesus, ele não é um aspecto simbólico, ele não é algo teatral, é a verdade, é Deus que se faz homem, é Deus inocente em função daqueles que são pecadores, é aquele que nunca cometeu pecado, que se faz pecado, que nos compra por um bom preço. Então, um calvinista não pode crer no sacrifício de Cristo como uma realidade espiritual, porque o calvinista diz que o homem nasceu para ser salvo, será salvo, e o que nasceu para ser condenado, será condenado. Então, tanto faz para um calvinista Jesus ter morrido ou não, porque na sua essência o homem nascera para ser aquela escolha para que ele fosse salvo eternamente. E a Bíblia também não entende dessa maneira. Aqueles que leram a palavra de Deus sabem que o sacrifício de Jesus é real, é verdadeiro, para que pudesse comprar de todas as raças, povos e nações aqueles que pudessem viver com Deus e se tornar cordeiro de Deus em Cristo Jesus. Então, um calvinista não pode crer no sacrifício de Cristo Jesus. O terceiro contraponto acerca do calvinismo tem a ver com o Deus amor. Um Deus que na sua essência é amor. Não é que ele tem, ele é. É da sua natureza, da sua essência. Deus é amor. Vou te explicar de uma maneira muito simples. Um pai vai decidir ter filhos. Ele não tem nenhum filho. Ele ainda vai decidir ter filhos. E ele decide, hipoteticamente, ter 3, ou 4, ou 5 filhos. Vamos pensar no número exato. 6 filhos ele decide ter. Ele não tem. Isso é muito importante você entender. Ele não tem. Ele terá 6 filhos. Pois bem, na hora de fabricar esses filhos, ele pensa assim, não, eu vou fabricar 2 para eu mandar para o inferno. E vou fabricar 4 para ir para o céu. Não, eu vou fabricar 3 para a condenação eterna e 3 para a salvação eterna. Você consegue acreditar que um pai que pensa isso de antemão, para fabricar, para fazer os seus filhos, você consegue ver amor nesse ato criacional? Você consegue discutir de forma clara que Deus é amor? Se você é um calvinista, você consegue ver Deus, amor nisso? Um Deus que ao criar, ele tem dentro de si, do seu projeto, o desejo de criar para a condenação, apenas para o gosto de mostrar que ele é poderoso. Apenas pelo gosto de mostrar para todo mundo que ele é o que pode tudo. Esse não é nem de longe o Deus da palavra. O Deus bíblico, ele não fez isso. Muito pelo contrário. Todas as afirmativas de Deus acerca da nossa criação foi de profundo amor. E Deus não desistiu daqueles que pecou. Deus não desistiu daqueles que desviaram do seu caminho e do seu propósito. Muito pelo contrário, ele nos amou de forma prática. Ao invés de tornar seu projeto eterno e inviável, ao invés de desistir do seu projeto, ele provou a imutabilidade do seu propósito e com juramento ele se interpõe mandando Jesus Cristo para que todos pudessem ser salvos por intermédio de Cristo Jesus. Deus é amor. E o amor de Deus prático é manifestado na pessoa de Jesus. E um calvinista não pode crer no propósito eterno de Deus. Um calvinista não pode crer, mas não pode crer
mesmo no sacrifício verdadeiro de Cristo como parte da salvação, como algo imprescindível para que um homem seja salvo. E um calvinista não pode crer num Deus de amor, porque o calvinista pensa que apenas para que Deus mostre que Ele é poderoso, Ele está acima de tudo e todos, Ele ia criar um pouco para mandar para o inferno e um pouco para ir para o céu. Imagina se você foi aquele escolhido para ser condenado eternamente? Eu não consigo entender Deus assim. Eu quero que você saiba, você que está me ouvindo, Deus não te criou para você ser condenado eternamente. Deus te criou para a salvação eterna. O pecado foi apenas um desvio do propósito, mas Jesus foi a resposta de Deus para que seu propósito voltasse mais uma vez a valer sobre a raça humana. Então creia no Senhor Jesus, creia no sacrifício de Cristo, creia que Deus te fez para a salvação eterna, Deus te fez para ser filho dele por intermédio de Cristo Jesus após a queda. Que Deus abençoe a todos que estão buscando respostas, porque todo mundo que ler apenas a palavra de Deus não se torna um calvinista, porque a Bíblia é simples, a Bíblia é eficaz, a Bíblia é acessível. Que Deus te ajude, através desse vídeo, a compreender que, de fato, esses 3 contrapontos que nós colocamos acerca do calvinismo, eles devem ser respondidos à luz da palavra de Deus, e não à luz de João Calvino, mas à luz da verdade, à luz da palavra do Senhor Jesus Cristo. Concluo querendo dizer algo muito importante também. A palavra de Deus, para ser lida, ela tem que seguir uma regra simples de interpretação. Você tem que entender, eu tenho que entender que a Bíblia, ela é interpretada, um dos aspectos da interpretação da palavra de Deus é esse. Um texto claro lança luz sobre um texto obscuro. Um texto que ninguém precisa discutir, porque ele é claro a qualquer um que lê. É dele que extraímos a fonte de luz para os textos complexos, para os textos que nós não temos compreensão. E qualquer um que não ler a Bíblia conforme essa ótica que eu estou lhe dizendo, ele fará com que a Bíblia seja algo esquizofrênico, algo inexplicável, porque a palavra de Deus não foi feita para isso. Ela é simples. Então eu te convido a ler a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida em algum texto, busque todos os outros textos na palavra de Deus que fala daquele assunto e você verá textos que são claros. E faça desses textos claros a sua base de fé. Que Deus te abençoe ao ler a palavra de Deus. Meu nome é Edmar, foi um prazer fazer esse vídeo para te abençoar com aquilo que de graça eu tenho recebido da parte do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.